Bom dia! Tudo bem com vocês? Meu nome é Flávia, eu moro na Europa, em Luxemburgo, há 1 ano e meio. Sou mãe, trabalho fora, cuido de casa e imigrante. E compartilho com vocês aqui um pouquinho da minha vida. Tenho 2 meninos, um de 11 e um de 12 anos, meus quase gêmeos. E vamos lá. Para quem já me acompanha no canal sabe das minhas caminhadas de domingo. E eu tô de férias, né? Já faz 2 semanas já. E então eu tô conseguindo caminhar bastante, não só de domingo, mas quase todos os dias, na verdade. O dia que assim eu decido não caminhar, eu acabo levando o Teodoro de a pé para a escola, que daí dá uma caminhada também. Mas hoje a caminhada é num lugar diferente, aí eu pensei, por que não gravar um vídeo para mostrar então para vocês? Vou virar aqui a câmera para vocês verem o caminho. Então, ó, o que acontece? Hoje tem piquenique da igreja e a gente tem que levar, né, uma salada ou uma sobremesa. E aí eu me programei para o que eu queria levar, só que como a gente comprou os ingredientes no Lidl, lá não tinha leite condensado, porque eu quero fazer um bolo de fubá com leite condensado e esse bolo não vai ovo, porque um dos meus filhos é alérgico a ovo. E aí acabou que passou o tempo e eu não peguei o leite condensado em outro mercado. Então, o que eu decidi? Que eu ia acordar super cedo. Ó, agora são 7h30 da manhã. E aí, o que eu vou fazer? Vou caminhar até o Leclerc, que dá 1 hora para ir, depois 1 hora para voltar, porque lá tem leite condensado. Espero que tenha, né? Eu sempre vejo, sempre comprei lá, mas espero que não tenha acabado. E aí, vou fazer essa caminhada um pouco mais longa. Tô animada, porque tá solzinho, tá gostoso, mas acredito que a hora que eu for voltar, talvez eu pegue bastante sol. E aí, aproveitando a caminhada, a gente bate um papo, né, sobre as escolas daqui de Luxemburgo, porque eu acho que é onde eu recebo mais comentário com dúvida, assim, sabe? É sobre o sistema escolar daqui. Então, primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu não sou profissional dessa área. Eu não trabalho com imigração, com, né, auxílio aí, assessoria para pessoas virem para cá. Então, eu não tenho um conhecimento fundado nas leis e regras do país. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo é compartilhar a minha experiência, tá bom? O que eu passei e o que eu sei a partir disso. Então, pode ser que eu passe informações que não, né, são fundadas aí nas regras do país. Uma outra coisa que é importante mencionar. Aqui tem muitas comunes pequenas. E, por experiência também, e isso é um fato, tá? As comunes meio que fazem suas próprias regras em cima das leis que elas têm. Então, o que funciona para uma comune nem sempre vai funcionar para outra. Então, isso é importante ressaltar também, porque vou mencionar aqui um exemplo. O meu filho de 12 anos, por lei, ele não tem mais direito a maison relais, porém, ele tem uma deficiência. Aí a lei muda a favor dele. Por conta dessa deficiência, até os 18 anos ele tem direito a maison relais, a cuidado, né? O cheque de serviço que chama, na verdade. E então ele tem direito à vaga, né? A maison relais, que é aquele cuidado pós-escola. Só que a maison relais da nossa comune não está aceitando. Disse que não, que eles não vão
cuidar dele, porque ele não estuda mais na escola da comune que eu moro, né? Porque agora ele foi para Licê, que é aí o Fundamental 2 e médio, né? Porque aqui é dividido diferente, né? Aqui seria, na verdade, ele tá indo pro 7º ano. E aí, o que acontece? Eu tenho um serviço, né, que me auxilia por conta, né, da deficiência. E eles me falaram, não, por lei ele tem o direito. E aí nós buscamos a lei, buscamos um órgão para auxiliar. Realmente vimos que ele tem direito. Eu mandei carta até para o prefeito, né, da comune. Só que o Ministério de Educação, depois de ter dito que nós temos o direito, ele voltou atrás e disse que sim, ele tem o direito, porém cabe à comune decidir pelo sim ou pelo não. Então, isso fica bem evidente que cada comune funciona de uma forma, né? E vou deixar uma ressalva aqui também, que eu não falo muito aqui nos vídeos do YouTube sobre essa questão da deficiência, não falo sobre inclusão, é um assunto que é particular, privado nosso, da nossa família, que nós optamos por preservar, né? Aí o meu filho, então peço a gentileza, né, de quem tá assistindo de manter dessa forma, né, de respeitar a nossa escolha de não expor, né, o nosso filho aqui no YouTube, tá? Poucas vezes eu acabo falando mais no Instagram, mas ele tá crescendo agora e aí é uma escolha que é dele também, né? Ser exposto ou não com relação a isso. Bom, vamos lá. Escolas. Quando nós chegamos aqui, eu trouxe material escolar dos meus filhos e, obviamente, a carta da escola de transferência, né? Então, nós chegamos em dezembro, no comecinho do mês de dezembro. Eu esperei um pouco para ir no Ministério da Educação, porque ainda estava em aula e eu sabia que a escola aqui parava por 15 dias para Natal e Ano Novo. Então, o que eu pensei? Se eu for agora, eles vão querer pôr os meninos agora na escola e aí vai parar por 2 semanas. Para nós, não achei ideal, né? Porque, afinal de contas, eles tinham terminado o ano letivo lá no Brasil. Então, eu esperei esse período. E, assim, você tem um respaldo por lei de quantidade de tempo que você pode deixar seu filho fora da escola, né? No meu caso, deu certo, foi pouco tempo. Quando eu fui no Ministério da Educação, isso eu já tinha registrado na comune. Fui lá no Ministério da Educação e, assim, para nós foi bem legal, porque quando você vai, tem uma salinha de espera e aí tem várias brochuras, né? Falando do sistema de ensino, escolas e tal. E aqui em Luxemburgo falam-se 3 línguas: o luxemburguês, o francês e o alemão. Só que tem muitos portugueses no país, muitos. É a 4ª língua aí mais falada no país. 4ª ou 5ª, tá? Eu não sei em comparado com o inglês aí como é, mas acredito que o português seja mais falado do que o inglês. Então tinha brochura em português também, e isso, tipo, para quem acabou de chegar num país, dá um quentinho no coração, né? Porque nenhum de nós da nossa família falava, né, nenhuma das línguas do país. Eu falo inglês, não me lembro se tinha brochura em inglês, mas o fato de ter em português para nós foi bem legal. E quem nos atendeu foi uma senhora portuguesa. Provavelmente já colocaram isso de forma intuitiva, né? Eles falam português, vamos colocar a senhora lá. Mas já soube de casos em que a família não conseguiu pegar alguém que falava português.
Por isso que eu tô dizendo de novo, é a experiência de cada um, né? Enfim, aí nós batemos um papo com ela. Ela faz um teste de nivelamento com as crianças para entender qual série eles vão, porque aqui, isso eu tô aprendendo também, as séries são diferentes das nossas, eles chamam de ciclo, né? Então, por exemplo, na escola primária vai até o ciclo 4.2 e aí quando vai para o ciclo 5, que é a LC. Isso na escola que meus filhos estão, pode ser que seja diferente em outras escolas. Na escola que eu trabalho numa escola internacional particular. Antigamente ela era escola americana, então ela não segue, assim, eu diria que um currículo, né, americano. Eu acredito que seja um currículo aí apropriado para escolas internacionais, né? E ela não chama de ciclo, por exemplo, ela chama de grade, que eu acredito que se equipara aí com os Estados Unidos ou mesmo a Inglaterra, mas eu também não tenho muito conhecimento do sistema escolar em ambos países, tá? Então, onde eu trabalho já é diferente da onde meus filhos estudam. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Ela fez o nivelamento e aí eu falei pra ela, olha, eu quero que os meus filhos estudem numa escola internacional. Por quê? Antes da gente vir pra cá, eu meio que preparei os meus meninos em relação à língua inglesa, né? Eles faziam um estudo intensivo de inglês no Brasil, então eles chegaram aqui com uma certa fluência no inglês que daria certo para eles aí entrar num sistema de ensino onde a língua inglesa é a principal, né? E aí ela me disse, olha, já que você quer, né, uma escola internacional, você precisa buscar. E aí ela me deu um período, no caso, tinha as 2 semanas de férias de dezembro, que, entre aspas, foi ruim, porque as escolas estavam fechadas, mas aí ela me deu até, se não me engano, 10 de janeiro, porque a escola voltava dia 5, ela me deu uma semana a mais. E aí ela disse, se você não conseguir a vaga em uma escola internacional, você vai precisar colocar eles na comune que você mora. E aí, que entre aspas, complica um pouco, porque eu havia até comentado com ela, né? Nós estávamos num Airbnb. Consequentemente, eles teriam que ir para a escola do Airbnb, né? E aí, quando a gente mudasse de casa, mudar de escola. Então tem tudo isso também, porque eles colocam a criança na escola da comune, né? Em que você mora. Enfim, aí começou a minha busca. Tem algumas escolas internacionais públicas aqui em Luxemburgo. Privada a gente nem pesquisou, porque pensa, a gente tinha acabado de chegar, nenhum dos dois trabalhando, sem condições para pagar, né? E é caríssimo também. Então, comecei a busca, mandei e-mail para todas as escolas internacionais do país. O país é pequeno, então na minha mente, onde eles conseguirem a gente leva, não vai ser um problema, né? Só que não é bem assim. E na escola internacional de Differdange, não sei se é esse exatamente o nome da escola, mas eu sei que ela fica no sul. E eu não sei se é Esch ou Differdange, eu acho que é Differdange. Tem o ensino da língua portuguesa também. E tem uma que é mais perto de casa, que é em Sessange, também tem ensino de língua portuguesa, porém é português de Portugal. Então é o sotaque, a gramática de português de Portugal. Só para deixar aí, né, como opção aí para quem está assistindo o vídeo, para saber que tem. Não acho que é como primeira língua, acho que é como segunda língua, não tenho certeza como funciona, porque isso eu não pesquisei muito bem.
O meu foco era inglês como primeira língua e o francês como segunda para os meninos. E enfim, a maioria das escolas não aceitaram, não tinham vaga. Uma apenas ofereceu vaga para o meu mais novo, porém nós também não achamos interessante, porque nós queríamos os dois juntos, né? Já que eles estavam vindo de um outro país, né? Uma mudança aí bem grande para eles, né? Numa idade tão nova, nós queríamos os dois juntos na mesma escola. E aí, enfim, essa escola que ofereceu para o meu mais novo não mencionou nada sobre endereço. E aí tem uma escola lá no norte, que é em Clairvaux. Essa eu tenho certeza que é Escola Internacional de Clairvaux mesmo. Essa escola ofereceu vaga para os dois, porém eu teria que morar com uma pequena distância aí da escola. E nós buscamos casa nessa área, né, do norte, também porque o aluguel é mais em conta e nós queríamos muito, né, uma casa lá no norte, perto dessa escola, mas não conseguimos, então, infelizmente, nós ficamos aí sem essa vaga. Gente do céu, agora eu quero ver como que eu vou fazer para caminhar aqui. Eu acho que eu tenho que atravessar, porque ali, pelo que eu estou vendo, acaba a calçada. Tá vendo? Tem uma rotatória grande. Ah, não, ó, é aqui por dentro a calçada. Então, ótimo. Que ainda, quando eu decidi vir de a pé, eu pensei, vai ter um caminho que eu não sei se tem calçada, mas tem. Enfim, perdemos a vaga dessa escola, né? E aí, calhou que nesse meio tempo a gente conseguiu alugar a casa que a gente mora até hoje. E aí, pra mim, foi mais tranquilo aceitar que eles fossem para a escola luxemburguesa local, né, lá da Comune, porque, enfim, tínhamos um endereço fixo por ao menos um ano, então eu sabia que eles não ficariam mudando de escola. Quando a gente entendeu que não daria, né, para ir na escola internacional, ó, aqui é bombeiro. Eu acho muito legal porque parece de filme, né? Parece de desenho animado. Então, quando a gente entendeu que eles não iriam para a escola internacional, eu fiquei um pouco preocupada, né? Descontente, assim, porque era o que a gente buscava, né? Mas, enfim, era o que tinha. Aí, a escola nos ligou, nos chamou para conversar, para fazer uma entrevista, para conhecer os meninos, conhecer a escola, para eles explicarem como é. Então foi bem tranquilo, assim, acalmou bastante o coração da gente, porque aí como funciona? Eles chegaram então lá na escola de ensino luxemburguês, onde tem, né, essas 3 línguas, português não, luxemburguês, alemão e francês. Pelo que eu entendo, quando eles são pequenininhos, eles focam muito no luxemburguês. Depois, quando eles vão para, tipo, primeiro ano, é o alemão. Eles aprendem bastante o alemão. E aí, quando vai chegando no ciclo 4, passa para o francês. Então, o meu mais novo chegou no ciclo 3.2 e o meu mais velho no ciclo 4 já. E aí a escola entendeu que não seria importante focar no alemão, porque eles, né, não seria mais importante focar no francês, porque aí no ensino secundário o principal aí é francês. E aí eles decidiram que os meninos fariam um intensivo de francês. Então, toda a aula em que a turma tá em francês ou alemão, que são bastante horas na semana, os dois vão pro ACOIL. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Que é uma acolhida com um intensivo de francês. Então todas essas horas aí focado no francês, eles aprendem desde o início.
e aí vão fazendo para tentar alcançar a turma. Nós estamos aqui há 1 ano e meio, eles estão há 1 ano e meio na escola. O meu mais novo, ele vai terminar o ano agora, né? Tem mais só essa semana de aula, e aí ele vai começar o 4.2 ainda nesse intensivo de francês, e logo ele vai para a sala de aula com a turma, porque ele conseguiu alcançar aí o nível da turma. E quando ele for para a sala de aula com a turma, quando a turma tiver em aula de alemão, como ele não vai conseguir acompanhar um alemão aí mais avançado, ele vai ir então para a acolhida de alemão. Então vamos por aí que ele vai ter acesso a 1 ano de ensino alemão, né? Eles têm uma aula de luxemburguês na semana, que essa aula eles permanecem na sala, e a comunicação das professoras. Olha, eu não sei se aqui acaba a calçada, acho que não também. As professoras se comunicam em alemão e luxemburguês. Tanto que em 1 ano e meio, com uma aula apenas de luxemburguês, eles já conseguem compreender um pouco quando escutam a língua. Não conseguem falar, mas eles entendem bastante, assim. Então é bem legal. Eu acho extremamente importante que eles aprendam o luxemburguês. A nossa intenção é permanecer no país, é morar aqui. Portanto, eu acredito nessa importância, tá? De aprender a língua luxemburguesa. Embora na escola os professores até comentaram comigo, né, que nós tivemos a reunião, eles comentaram comigo, porque eu perguntei, falei, compensa eu pôr ele num curso de luxemburguês? Eles falaram, olha, para vida acadêmica ele não vai precisar. Então foca no francês, que para ele é muito importante, né? E nossa, um carro barulhento aqui quase não tem. Foca no francês, e aí quando ele tiver com tudo certinho, resolvido, aí vai aprender o luxemburguês. E eu achei isso interessante, assim, eles foram bem claros. Aí o que acontece? O Teodoro terminou o 4.1 agora, ele vai para o 4.2 no próximo ano. E aí, o sistema escolar luxemburguês, ele separa essa lycée, esse secundário, em 3 níveis, tá? Então é o Classique, onde vai para uma faculdade, né? Faz o secundário e já ingressa numa faculdade. Tem o Technique, que eles fazem o secundário e um ensino técnico. E o General, que são os níveis um pouco mais baixos de nota e comportamento, porque eles consideram isso também, onde eles vão aprender uma profissão mais braçal. E aí, no final do ciclo 4.1, a gente assina um documento enquanto pais, com o parecer dos professores para qual sistema de ensino o seu filho vai seguir. Você não obrigatoriamente precisa aceitar, você vai colocar a sua visão, né, da onde você acredita que seu filho vai, mas você assina já no final do 4.1, para que quando chegue no 4.2 não seja uma surpresa para você, né? Então vamos supor que eles alegam que teu filho vai para o general, né? Que no caso aí tira a possibilidade de fazer uma faculdade. Quando chegar no final do 4.2 você não vai poder alegar, né? Olha, não sabia, não quero, não aceito. Então, assim, é uma oportunidade, na verdade, para você entender se você investe aí pro teu filho, né, subir de nível ou não, ou se você está confortável aí com a decisão da escola. Eu já assinei do Teodoro. Eles colocaram, né, o nível Technique, que é o nível do meio, porque ele não fala alemão.
Então, em questões de conteúdo, questões acadêmicas, ele se enquadra no nível Classic, mas sem alemão é impossível para ele ir para o nível Classic. E como ele estava focado na língua francesa, ainda está, nós não pensamos em focar na língua alemã no momento, né? Não acho que teria tempo hábil para ele aí correr atrás de 2 línguas e mais o acadêmico para estar alcançando a turma que nasceu e cresceu aqui, né? Ou que chegou numa idade muito mais jovem, né? Então, eu ainda estou aprendendo. Esse vídeo tá ficando comprido. Eu ainda estou aprendendo, né? Como que vai funcionar para ele. Mas, pelo que eu entendi, ele ainda pode seguir numa escola luxemburguesa, mas com foco no francês. Eu não sei se eu entendi direito, porque a minha comunicação com os professores também é em inglês, né? Tem isso também, né? Quando o Teodoro chegou, as apostilas dele de matemática, por exemplo, eram em inglês, para ele conseguir acompanhar a turma, e a professora comunicava com ele em inglês. Hoje que ele está fluente em francês, as apostilas são em francês e a professora comunica com ele em francês. Porque o inglês não é uma língua na escola utilizada aqui, a não ser na escola internacional, como por exemplo onde eu trabalho, a comunicação é primeiramente feita em inglês. Deixa eu virar a câmera aqui. Acredito que essas sejam todas as informações que eu tenho sobre escola, sobre a nossa experiência aqui. E se ainda continuarem com dúvidas, me escrevam, e no que eu puder, né, eu respondo aí no que eu souber. Mas espero que tenha ficado claro aí o que é, né? E quem tiver dúvidas sobre Maison Relais, eu tenho um vídeo aí mais antigo, que, se eu não me engano, o título é Rede de Apoio. Assistam, porque vale muito a pena, e aí vocês também aprendem sobre o que é a Maison Relais. Mas, na minha opinião, quem tiver a intenção de vir para Luxemburgo, venha, né, o quanto antes aí, com a idade dos filhos bem pequenos, porque quanto mais cedo eles vierem, para eles melhor, em termos de língua, em termos de futuro acadêmico, né? E, enfim, uma excelente semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!